Irmãos, eu quero ler a palavra de Deus nesta manhã e refletir sobre o tema coisas que jamais retornam. Coisas que jamais retornam em nossas vidas. Eu tenho certeza que na sua vida, em algum momento, você perdeu alguma oportunidade. Elas se apresentaram e você simplesmente ou ignorou, ou por medo, ou por outro motivo qualquer, você simplesmente não aproveitou aquele momento na sua vida e desperdiçou. Há um ditado que diz que as águas de um rio jamais passam pelo mesmo lugar novamente. E isso é verdade. As águas, elas passam e elas não retornam. Por isso, nesta manhã, eu queria pensar por alguns instantes com os irmãos aqui presentes e com aqueles que nos acompanham pela rede social sobre este tema, coisas que jamais retornam. E eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5, versos 15 ao verso 17. Paulo, ele está preocupado com a igreja em Éfeso. Aliás, Paulo, ele tinha uma grande preocupação com as igrejas que ele visitava e com as igrejas que ele também plantou e que plantava nas suas viagens missionárias. E na igreja de Éfeso não foi diferente. E Paulo, preocupado com o comportamento de alguns membros daquela igreja, ele faz a seguinte afirmação: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo está aqui alertando aquela igreja para que aquela igreja pudesse estar atento ao que estava acontecendo à sua volta. Irmãos, nós somos um povo desatentos, e principalmente quando se trata da palavra de Deus, quando se trata de cumprir os decretos de Deus em nossas vidas, nós vivemos de uma maneira desatenta, despreocupados, como se tudo estivesse bem ao nosso redor. Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque logo mais à noite, se Deus permitir, eu quero falar mais detalhadamente sobre isto. Mas o que eu quero lembrar aos irmãos nesta manhã é que existem coisas que, se nós não fizermos hoje, elas não retornarão jamais em nossas vidas. São oportunidades que se vão. Há um ditado chinês que diz o seguinte: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. Primeiro, uma flecha lançada. Segundo, uma palavra pronunciada. E em terceiro, uma oportunidade perdida. É um ditado chinês. Eu já vi alguém citando isso aqui como se fosse um texto bíblico. Não é. É um ditado chinês. Irmãos, quando nós observamos este ditado, este provérbios, nós temos uma oportunidade de pensar um pouco, de refletirmos no nosso comportamento diário, do nosso procedimento. Como eu disse agora há pouco, parece que vivemos numa anestesia total. Parece que o povo de Deus está anestesiado. Parece que o povo de Deus está inerte, como se nada estivesse acontecendo ao seu lado. O momento, irmãos, atual que vivemos é um momento de reflexões, são momentos de pensar a nossa vida,
e não de paralisar a nossa vida como muitos paralisaram. Muitos simplesmente pararam a sua vida, estagnaram a sua vida, cruzaram os seus braços, assentaram no sofá diante de uma televisão, ou diante de um celular, de um tablet, de um computador. Paulo, ele está advertindo aos seus leitores a observância de algumas coisas que, acreditem, estão ligadas a este provérbio chinês. Paulo, ele está preocupado com a saúde espiritual da igreja, irmãos. Sempre esteve e também está nos dias de hoje. Tanto é que os seus ensinos estão aí, para que nós não apenas leiamos. Há uma coisa, irmãos, que nós precisamos aprender com a palavra de Deus. O que nós podemos aprender e precisamos aprender com a palavra de Deus é que ela não é apenas um livro de leitura, mas é um livro de estudo. É um livro onde eu faço captações diárias para o suprimento da minha vida social, espiritual, física, seja o que for. A Bíblia, ela tem uma matéria específica para cada área de nossas vidas. Não deve ser apenas um livro para ser lido, mas precisa ser um livro para ser estudado, para que possamos extrair dele tudo aquilo que nós precisamos para um crescimento espiritual sadio. Uma planta, para que ela possa crescer, irmãos, ela tira da terra toda a vitamina, toda a seiva, e é distribuído no caule, nas folhas, para que dê bom fruto e seja uma árvore viçosa. Paulo está dizendo: você quer ser um fruto viçoso, você quer ser uma árvore frutífera, extraia a seiva da palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, Paulo diz: vede prudentemente. E esta frase, vede prudentemente, no grego, reflete nos termos grego, blepete bribos. Blepete bribos, cuja tradução literal seria: vede acuradamente. Veja com grande atenção ao que está acontecendo. Não se descuide. É isso que Paulo está dizendo. Olha, observem. Observem. Fiquem atentos às coisas que estão acontecendo. Irmãos, está sendo engendrado um plano diabólico universal para destruir a igreja, e nós não nos estamos apercebendo disto. Sorrateiramente o diabo, Satanás, a grande serpente, ela está entrando nas casas, nos lares, nos corações, nas mentes e dentro da própria igreja. Acredite no que eu estou te dizendo. Cuidado, vede cuidadosamente, acuradamente, dai grande atenção, não fiquem desapercebidos. Irmãos, o cuidado em nosso andar cristão nos é aqui recomendado, a fim de que nós estejamos alertas em todo o estado de preparação espiritual, através de uma intimidade com Cristo, através de uma instrução diária que nos é fornecida pela palavra de Deus. A minha preocupação, irmãos, é que nós estamos preparando uma geração de crianças, de jovens, apenas para que se preparem no que diz respeito a estudo, a trabalho, a futuro. Mas não preparamos as nossas crianças, os nossos jovens, para um futuro espiritual com Cristo. À noite eu vou falar mais sobre isso. Não se trata, irmãos, de um resultado automático. Não se trata de um resultado automático. Sabe por quê?
porque subentende um desenvolvimento cuidadoso com Cristo e em Cristo, mediante o emprego de todos os meios espirituais que estão à nossa disposição. Por isso, vede prudentemente, andai prudentemente, cuidado com o caminho que você está andando. Pode ser um caminho perigoso, pode ser um caminho sem volta. Muito cuidado, irmãos, temos que ter muito cuidado. Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto, é isso. E a segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é a continuação. Vede prudentemente como andais. É uma metáfora, irmãos. É uma metáfora que diz respeito a uma conduta geral na vida. É uma metáfora que diz respeito a uma conduta com relação a padrões, com relação a hábitos, com relação a avanços espirituais. Temos que tomar muito cuidado, irmão, com hábitos que nós adquirimos. Com hábitos que nós adquirimos. Alguns podem ser bons, mas outros podem ser tremendamente destrutivos. Paulo usa figura luz e trevas para mostrar aos efésios como eles deveriam andar. Efésios capítulo 5, versículo 8, ele diz, por exemplo, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, portanto, andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Cabe, irmãos, quem é filho da luz, não anda em trevas, não procura escuridão, mas quer andar na luz, e principalmente na luz de Cristo. Um comentarista chamado Findlay, a respeito dessas palavras de Paulo, ele faz a seguinte afirmação: andai como filhos da luz e possuireis o reino eterno. O reino das trevas pertence a Satanás. O reino das trevas pertence a Satanás. Queridos, não existe vários caminhos que conduzem à salvação, mas existe um caminho, que é Jesus Cristo. E é o único caminho, é luz, é vida, é pão, é sustento, é salvação, é perdão. Irmãos, cada indivíduo levará consigo para o próximo estágio da existência as consequências necessárias de uma vida vivida neste presente. O que nós fazemos hoje, a maneira como nós vivemos hoje, determinará a minha existência na outra vida, ou seja, para a vida eterna, ou seja, para a morte eterna. A porta que conduz à salvação, ela é estreita. Ela é muito estreita. Ela não permite que se entre por ela com bagagens. Porque nós temos que entrar por essa porta como nós somos, como nós estamos diante de Deus. Não permite que levemos mochilas, bagagens, malas, ou seja, o que for. Mas largo é o caminho e a porta que conduz à perdição. Portanto, o que eu faço hoje determina a minha vida futura. Isso diz respeito, irmãos, a mim como pessoa, a você como pessoa, a você como esposo, esposa, pai, mãe, filho e filha, e como crentes em Jesus Cristo. Essa herança depende da escolha que cada um de nós fazemos, não por causa da vontade própria individual que opera em nós, mas por causa da graça e da vontade de Deus, isto é, conforme esta graça for aceita,
ou rejeitada. Se eu aceito a graça de Deus, a misericórdia de Deus, eu não tenho medo do meu futuro. Mas se eu rejeito as misericórdias de Deus, a graça de Deus, aí eu tenho que temer sim, porque o que me espera é o inferno, o que me espera é terror, juntamente com Satanás e todos os seus anjos. Portanto, diz Paulo, quem tiver luz, ande nela, e assim atingirá o reino da luz. Continuando, Paulo diz que nós deveríamos tomar cuidado da forma como nós andamos, mas também que nós deveríamos não andar como nécios. Não andar como nécios. E esta palavra no original grego é azofos. Azofos, que é a negativa do termo que significa sábio, que é zofos. A é negação. Azofo é a negação do que significa sabedoria. Isto é, não andeis, Efésios, não andem embotados. Não andem embotados com relação à sua vida espiritual. Não andem na ignorância espiritual. Não sejam insensatos nas suas características de viver. Ou seja, a insensatez, irmãos, a insensatez, você está embotado, ignorância espiritual, são características daqueles que se acham em trevas, aos que, portanto, falta a iluminação espiritual. É como se Paulo estivesse afirmando aos Efésios e a nós nos dias de hoje, não se assemelhem aos seus vizinhos, que não possuem a luz de Jesus Cristo. Não sejam semelhantes a eles, porque eles continuam nos antigos caminhos vergonhosos, porque eles andam segundo a influência do príncipe destas trevas. Irmãos, quanto o crente tem sido influenciado pelo príncipe das trevas, e por ele tem andado, por este caminho tem andado, tem se desviado da verdade, simplesmente porque dão ouvidos a outras vozes que não é a voz do Senhor. São pessoas que andam nos desejos mórbidos da carne, cumprindo os seus desejos e cumprindo os desejos de uma mente entenebrecida. É assim que o mundo anda, irmãos, e vai de mal a pior. Nós não devemos nos enganar, nos iludir, e a coisa tende a piorar cada vez mais, porque o ataque sobre a igreja está intensificando a cada vez mais. E se eu não permanecer firme na palavra de Deus, que é a verdade, eu serei devorado completamente, a minha família será devorada completamente. Sabe por quê? Porque nas escolas, os amigos de nossos filhos estão influenciando os seus filhos, e nós não estamos influenciando os nossos filhos na palavra de Deus. Eles estão colocando na mente deles, inculcando na mente deles coisas que certamente os desviarão da palavra de Deus e da verdade. Desejos mórbidos da carne, que se cumpram na carne esses desejos de uma mente pervertida, entenebrecida. Por serem filhos da desobediência, por serem filhos das trevas, por serem filhos da ira. Ainda em Efésios capítulo 2, versos 2 e 3, Paulo está afirmando. Paulo diz que no outro tempo, os efésios andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. De que maneira? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês lá no passado andaram em trevas. Vocês lá no passado atendiam, né, aos clamores, ao apelo do príncipe das trevas, da potestade do ar, daquele que opera nesse universo. Isso era no outro tempo, mas agora que vocês se revestiram de um novo homem, vocês precisam viver como esse novo homem deve viver, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossiga para o alvo, que é Jesus Cristo. Prossiga para o alvo, caminhe com Jesus Cristo. Nós andávamos nos desejos da carne, nós fazíamos a vontade da carne, os nossos pensamentos eram voltados para a carne. Nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também o são, mas agora não. Agora não, o curso deste mundo não faz mais diferença, não tem mais importância na sua vida. É isso, irmãos. A igreja de Jesus Cristo nesse tempo precisa aprender isto. Nós precisamos voltar, muitos precisam voltar ao primeiro amor, porque se esqueceram do primeiro amor. Volte aonde você caiu, aonde você errou, e ali peça perdão, e volte para o caminho do Senhor. Há muitos crentes dentro das igrejas que estão vivendo esse tipo de vida, irmãos, apenas de aparência. Isso é triste. Pode enganar quem quer que seja, mas a Deus ninguém engana. Continuam filhos da ira, continuam filhos da treva, continuam filhos da desobediência. Os atos de Deus, coloque isso no seu coração, são todos efetuados com base na sabedoria, conforme diz Efésios 1, versos 3 e verso 8. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais com Cristo. E o verso 8 completa dizendo que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e em toda prudência. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer de nós, que as bênçãos com as quais somos abençoados em lugares espirituais, em Cristo, abunde, ou seja, seja manifesta abundantemente dentro de nós, através da sabedoria e através da prudência. Notemos que viver no pecado é demonstração de loucura. Ao contrário, viver em retidão é prova de sabedoria, é prova de entendimento das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Na sua totalidade, o Novo Testamento é uma demonstração das razões pelas quais as coisas são assim. O texto que nós lemos de Efésios vincula, por exemplo, trevas e morte com insensatez e pecado, ao mesmo tempo que ele associa vida e a luz ligadas à sabedoria e à santidade. E quem testifica em mim
E quem testifica em você, na igreja, esta verdade é o Espírito Santo que habita em nós. Feito essa pequena reflexão, exegese, vamos voltar ao provérbio chinês. 3 coisas que nunca voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra pronunciada e uma oportunidade perdida. Flecha lançada. Olha o que diz Isaías 49, versos 1 e 2. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca qual espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me qual uma flecha polida e me encobriu na sua aljava. Há um outro texto nos Salmos que diz que os filhos são herança do Senhor, que são como flechas que nós lançamos. O provérbio fala da flecha que não volta. As nossas atitudes é que ditarão o nosso destino. Com elas formadas, determinarão os nossos alvos. Mas eu não posso falar de flecha se eu não falar de arco. Para que eu possa lançar uma flecha, eu tenho que ter um arco. E se o meu arco ele não estiver tensionado, a minha flecha não alcançará o alvo que eu quero que alcance, ou que Deus quer que alcance. Se a corda do arco não estiver tensionada, a hora que eu puxar e soltar a flecha, ela será totalmente desperdiçada. O que nós precisamos fazer? Ajustar o arco, tensionar as cordas, para poder lançar a flecha no alvo certo. Há muita gente lançando a flecha em alvo errado e tem desperdiçado as flechas polidas que Deus tem colocado em nossas vidas. Queridos, com a flecha nós alcançamos o nosso alvo. E qual é o alvo do cristão? Ser igual a Cristo, ser semelhante a Cristo, na estatura de Cristo, semelhante a Ele, nas atitudes, na palavra, no andar, no caminhar, nas decisões. Precisamos estabelecer e manter atitudes certas, pois certamente depois de atiradas as flechas, não tem como voltar, se foram. Há muitos pais com as cordas frouxas do arco em casa. Tem muitos pais que não estão ajustando a corda do arco, estão atirando flechas frouxas, sem alvo, sem direção. E veem filhos se perderem ao longo da vida por causa dessas atitudes, flechas mal lançadas fora do alvo. Palavra pronunciada, flecha perdida, uma palavra pronunciada. Uma das coisas mais comentadas na Bíblia é sobre o uso da língua. Tiago é um dos que mais exorta sobre esse pequeno membro. Ele chega a dizer: seja tardio no falar. A língua é um pequeno órgão, bem pequeno, mas capaz de colocar fogo numa grande floresta. A língua é um pequeno órgão que se orgulha de tantas coisas. Com ela abençoamos e com ela amaldiçoamos. Com elas glorificamos a Deus e com ela nós amaldiçoamos Deus. Temos que domar a nossa língua. A palavra de Deus em Tiago diz que domarmos a língua, nós domaremos todo o nosso corpo. E ele faz um exemplo do cavalo e faz um exemplo do navio. Navio enorme é guiado por um pequeno leme. E um cavalo, onde se coloca um freio na boca, se guia o cavalo para onde ele quer, onde nós queremos que ele vá. Assim é a nossa língua. A língua é comparada por ele a um pequeno leme, a uma embarcação que diz para onde ela irá. A língua é tão poderosa que pode decidir o caminho da pessoa, ou para o céu, ou para o inferno.
é tão determinante o uso deste membro que pode incendiar todo o curso de uma natureza. Quantas amizades são desfeitas por causa do mau uso da língua? Quantos relacionamentos são desfeitos porque o uso da língua foi pessimamente usado? Há muito que aprender sobre este órgão tão pequeno, mas certamente o silêncio, em muitos casos, é a melhor opção. E em terceiro lugar, do provérbio chinês, ele fala sobre oportunidade perdida. Uma vez, numa sala de aula, estava lendo isto, uma professora falando sobre fé. Ela deu um exemplo, ela pegou um papel e escreveu nela uma nota. Colocou assim, 9. Né? Pegou um papel e colocou assim, nota 9. E ela disse, dirigindo para a classe, se eu disser que essa nota é do primeiro que ia pegar, o que você faria? Imediatamente uma garota pulou da carteira e correu e juntou, tirou da mão da professora aquela folha, enquanto os outros ficaram dizendo o que fariam se aquela nota fosse a nota deles. A professora, vendo o interesse daquela aluna, encerrou logo o exemplo, dizendo para aquela garota, esta é a sua nota. Esta é a sua nota. Os outros alunos ficaram com cara de bobos, achando que ela estava querendo apenas dar um exemplo, pensando na oportunidade que eles perderam de ter uma boa nota. Irmãos, oportunidades são coisas valiosas que dificilmente voltam na mesma proporção. Verdade ou não é? Tenho certeza que muitos do que aqui estão já perderam bons negócios, ou por falta de dinheiro, condições de fechar o negócio, ou com medo do negócio não ser bom, né? Ou por não acreditarem. Mas tenho certeza que todos nós já perdemos, em algum momento de nossa vida, uma oportunidade, talvez de um emprego, um bom emprego, ou outra coisa qualquer, um bom casamento, uma boa igreja, um bom Cristo. Oportunidades são coisas valiosas que dificilmente voltam, pode até voltar, mas não nas mesmas proporções. Elas são como uma convivência vivida. Você pode reunir as mesmas pessoas no mesmo lugar, na mesma hora, criando o mesmo ambiente, relembrando os momentos no mesmo dia da semana, mas nunca será a mesma data. É ou não é? Nós vamos daqui a 10 meses, se Deus permitir, completar 100 anos de vida. Eu vou reunir a igreja, em nome de Jesus. Isso aqui vai estar lotado. Não vai caber gente aqui, a pandemia já foi embora. Isso aqui não vai caber, vai extrapolar, vai ficar gente na rua, do lado, no pátio. Vou ter que botar telão. Mas não será a mesma reunião de 100 anos atrás. Certo? Assim são as oportunidades. Irmãos, são inúmeros os motivos que nos levam a perder a oportunidade. Não as agarramos. E quando não fazemos, isso pode nos causar frustrações. Por quê? Por que não fiz? Por que não aproveitei a oportunidade? E trazendo isso para o lado espiritual.
Quantos estão perdendo a oportunidade de viver uma vida em Cristo abundante, simplesmente porque desprezam as oportunidades de Deus para a sua vida. Quero encerrar a minha palavra nesta manhã, dizendo que a Bíblia fala que hoje é um dia oportuno, que hoje é o dia da nossa salvação. Não desperdice isto na sua vida. Não desperdice uma flecha. Não desperdice uma palavra. Não desperdice uma oportunidade. Vejam, portanto, prudentemente como andais, não como nécios. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Use a palavra desta manhã, não apenas na sua mente, mas coloque-a no seu coração, reflita nela, e se alguma coisa precisa ser mudada na sua vida, permita que Deus faça essa mudança hoje, não amanhã. Deus quer que vivamos uma vida abundantemente valiosa na sua presença. Amém? Nós vamos...